O Mooningsta fez essa pergunta que parece boba, mas é bem interessante. Uma coisa aqui, ó. No Boteco F1, a gente fala de tudo. Eu gosto de conversar com quem está começando e também com quem tem bastante experiência na Fórmula 1. E uma pergunta, uma dúvida como essa em relação ao gráfico dos freios da Fórmula 1 é muito interessante, tanto para quem já tem experiência quanto para quem está chegando agora na Fórmula 1. Então, por que raios os gráficos dos freios da Fórmula 1 não aparecem de forma modular igual o acelerador? É sobre isso que a gente vai conversar agora no Boteco Mania. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Sérgio Siverli e este é o Boteco F1. E ó, eu tô com a camisa aqui, ó, It's lights out and away we go. A grande frase do Dave Croft, que é muito bacana, um dos melhores narradores da história da Fórmula 1. E para encontrar camisetas como essa, é só passar na TSO Store.com.br. Dá uma passeada no site que eu tenho certeza que você vai encontrar uma camiseta que você goste, seja do seu piloto ou do seu time favorito. TSO Store, link na descrição do vídeo. E por que essa história do gráfico da Fórmula 1 ser modular no freio igual é no acelerador? Porque o piloto de Fórmula 1 não trabalha com freio só apertando e tirando o pé. Se você está acostumado a jogar Fórmula 1 aí no seu computador, no seu videogame, você sabe que existe a opção de você ou ligar o ABS ou também ativar uma configuração que chama de anti-lock, que previne que as rodas travem durante uma frenagem. Você que tem experiência já sabe que nenhuma das duas opções existem na Fórmula 1. Apesar dos tiozões de churrascaria sempre falarem que é mais fácil guiar o carro de Fórmula 1 hoje em comparação aos carros do passado, é no passado que a gente tem as maiores assistências aos pilotos. Só lembrar dos carros lá dos anos 90, né? No início dos anos 90. Atualmente na Fórmula 1 não existe ABS, não existe qualquer assistência em relação aos freios. É por isso que, como falamos nesse short aqui, ó, com a G Ramos, que fritar os pneus é bem fácil, né? Travar os pneus. Porque se o piloto não souber lidar com o equilíbrio, entrada da curva, temperatura dos pneus, temperatura dos discos dos freios e o equilíbrio que é mudado de curva para curva em certos circuitos, ele vai travar o pneu que tem menos carga durante uma curva, como a G explicou no short. Tá bom, Sérgio, mas como é o comportamento dos pilotos no freio? Não é só pisar? Então, tem duas coisas muito diferentes em comparação ao que nós fazemos nos nossos carros de rua. Número 1, você aí, quando está guiando o seu carro na rua, você tem ABS, né? Você tem assistência, obviamente, porque na rua não importa desempenho, o que importa na rua é segurança. Quanto mais assistências o seu carro tiver, melhor. É por isso que você pisa no freio devagarinho e o carro já sente o que você está fazendo. Porque se o piloto descer o pedal do freio até o assoalho, sabe o que vai acontecer? Então ele fritou tudo porque ele perdeu o ponto de freada, tentou frear com tudo e acabou fritando todos os pneus e perdendo até posições naquele dia, se eu não me engano, né? Eu lembro que o Michael Schumacher, quando ele voltou para a Fórmula 1 pela Mercedes, ele teve alguns acidentes também onde ele perdeu o ponto de freada e o comportamento dele no pedal do freio não foi o bastante para evitar um acidente. Eu lembro que isso aconteceu em Singapura e também na Espanha. O piloto de Fórmula 1, ele trabalha com diferentes inputs, né? Ele também vai tirando o pé do freio de forma diferente, o que mostra para a gente que o gráfico da FOM deveria aparecer o freio de forma modular e não só ligou, desligou, ligou, desligou. Entendeu? Para pegar um exemplo disso, eu achei uma telemetria muito legal mostrando a diferença de frenagem entre o Michael Schumacher e o Rubens Barrichello na época da Ferrari. Se você não sabe ler telemetria, ó, tem vídeo aqui no canal explicando tudo. Inclusive, no último vídeo teve gente que ficou brava porque eu coloquei bastante vídeos nos cards. Gente, se eu for explicar tudo em todos os vídeos vão ficar enormes e gigantes. Quando eu faço isso é para ajudar você
a ter um conteúdo mais diversificado. E não é todo mundo que tem dúvidas em relação àquele assunto, entendeu? Eu sei que vocês reclamaram, mas eu fiz na melhor das intenções, tá bom? O gráfico que você tá vendo aí mostra a diferença no comportamento dos freios entre o Barrichello e o Schumacher durante um GP do Canadá. O que a gente vai olhar é a curva que tem o grampo, o hairpin, porque ali é o ponto de maior frenagem do circuito. Então, no caso do Schumacher, o que acontece? Ele tira o pé do acelerador aos poucos e vai pisando no freio também aos poucos. Tanto que você vê que quando o Schumacher pressiona o freio, ele ainda está com o pé no acelerador. No caso do Barrichello é ao contrário. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, se eu lembrar eu vou colocar aqui no card, e também tem um vídeo muito legal do Projeto Motor, se eu não me engano, falando sobre essa questão do Barrichello também, que eu vou tentar colocar aqui no card também. O Rubinho sempre usava o pé direito para o acelerador e para o freio. Então, quando ele ia frear, ele tirava o pé do acelerador e freava com o pé direito também, e não com o esquerdo. Já o Schumacher, pé esquerdo para o freio, pé direito para o acelerador. É por isso que a gente vê que no caso do Barrichello, o acelerador ele desce totalmente e o freio começa a subir. Vocês repararam que o freio não sobe de uma vez, de uma forma linear, reta? Ele vai gradualmente crescendo dentro da telemetria, o que mostra que, aquela coisa que a gente já disse, o piloto não pisa no freio de uma forma totalmente violenta, digamos assim, para colocar o pedal no assoalho. É um pouco diferente. Tanto que dá para ver que o Schumacher ele vai tirando o pé do freio e vai mantendo o acelerador ainda apertado durante a curva. Isso era uma coisa muito famosa no Schumacher. Ele não tirava o pé do acelerador em nenhum momento durante uma curva. E por causa disso, o Schumacher ele ficava com o pé no acelerador e tirando o pé do freio aos poucos. Um comportamento mais parecido com o kart, né? Então, o gráfico da FOM teria que mostrar isso pra gente, mas infelizmente não mostra. Qual que pode ser o motivo? Primeiro, pode ser mais básico e simples para a FOM mostrar só o acelerador subindo, e nas pesquisas que eu fiz, ainda existe a possibilidade de que esse acelerador subindo não é um dado do sensor do carro, e sim com base no som do motor. Então, esse gráfico da FOM ele não está tão apurado como poderia ser, e a gente não sabe se faz sentido também para a FOM ser tão apurado assim. Até porque a gente vai entrar em questões um pouco mais sensíveis, né, como dados dos pilotos e carros e tudo mais. A gente sabe como é a Fórmula 1. Mas seria muito interessante ver o gráfico aparecendo de uma forma mais realista nesse quesito, né? Porque como nós acabamos de aprender, os pilotos não pisam no freio de uma vez, nem no acelerador de uma vez, obviamente. É muito torque, a roda giraria de uma vez e eles rodariam. Então, já dei dicas bem interessantes para você no simulador, não é mesmo? Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você não está inscrito, meu amigo, se inscreva no Boteco F1 para fazer parte da nossa comunidade e ative o sininho para não perder nada. E uma coisa importante, tá bom? Para os membros e apoiadores do canal, a partir de agora nós teremos um servidor no Discord e você poderá entrar ao vivo durante as nossas lives em forma de áudio. Sabe programa de rádio que a gente sempre chama um convidado? Então, agora no Boteco F1 a gente vai fazer isso. Então, se você quer ser membro ou apoiador, aproveite a sua chance que você ainda concorre a sorteio de camisetas da TSO Store e tem a possibilidade de entrar no nosso ao vivo, além de fazer parte da comunidade lá no Discord, que também tem grupo no estilo de WhatsApp. Se você já é membro ou apoiador, passa na aba comunidade do canal e você vai ter o link para você entrar no nosso servidor do Discord, tá bom? Não perde tempo que vai ser bem interessante essa nova forma de interação entre nós aqui no canal. E como sempre, gente, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E a gente se vê no próximo vídeo do Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Quem é das antigas agora até arrepiou, né? Tchau, gente! Uma excelente semana para todo mundo! Bye.